A Carla, ela teve uma infância muito difícil, muito complicada. Porque o meu pai, ele tinha várias mulheres. Ele tinha um. Eu não sei dizer o que significa isso na vida de um homem, mas uma coisa que não consegue ficar com a esposa. E eu via meu pai saindo, já começa a embargar, pois. Já não está muito boa. Ele saindo de casa para ir, né, encontrar essa mulher, essas mulheres. E eu tinha 7 anos de idade. E isso me machucava demais. Eu era a caçula até então, isso me machucava. E aí uma revolta foi crescendo dentro de mim até os 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, o meu pai veio falecer. E eu muito crente, crentíssima. E voltando um pouquinho, nos 7 anos. A minha família era minha mãe, meu pai, meus irmãos, comigo 5. E meu avô morava conosco também. Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente. Meu avô morava conosco e meu pai era serralheiro, minha mãe dona de casa. Nós tínhamos um mercadinho ali na Ceilândia. E por conta disso, meu pai faliu, né? Por conta de mulheres na rua, ele faliu. Nós tínhamos uma vida boa até então. E eu fui abusada por uma pessoa da minha família, que não foi meu pai nem meus irmãos, com 6 anos de idade. Então, já eu não entendia o que era aquilo, mas eu sabia que não era uma coisa boa, eu sentia que não era uma coisa boa. Com 7 anos, eu já percebi as traições do meu pai, e aí começa toda aquela família começando a se desestruturar plenamente. E o nosso refúgio sempre foi a igreja. Minha mãe sempre foi uma mulher muito crente, muito devota mesmo a Jesus. Ela sempre amou muito Jesus. E eu era muito crente, mesmo passando por todas essas adversidades, muito crente. Que eu não consigo me ver, não consigo lembrar. Hoje eu tentei buscar na memória, eu numa salinha de criança, né? Numa salinha de criança na igreja. Não consigo lembrar disso. Porque eu não gostava de ficar com as crianças, eu gostava de ir para junto da consagração das velhinhas do coque. Eu achava lindo aquilo ali. Quando eu via as mulheres subindo para a consagração, eu subia junto com elas. Mas com 14 anos, meu pai veio a falecer de um infarto fulminante. E eu vi naquilo ali, eu falei, meu Deus, isso aqui é libertador. Eu vou sair. Não foi aos poucos, eu simplesmente deixei de ir para a igreja. E aí comecei a namorar com 15, um namorinho mesmo, assim, de portão, com o pai dela. E um namoro muito, muito, muito assim, muito... que hoje acho que nem existe mais, esse namorinho de portão, inocente, de escola, de mãozinha dada, de andar de bicicleta. Tudo isso, tudo muito bonitinho. Fui perder minha virgindade já, para hoje em dia as pessoas acham tarde, mas para mim foi um horror. Já bem tarde, já quase com 19 anos, quase com 18 anos. Com 18 fiquei grávida dela. E aí eu me tranquei dentro daquele mundo meu, porque até então o que eu queria para minha vida era ser independente, uma mini feminista, ser independente, ter meu carro, meu apartamento. Era isso que eu falava para minha mãe. E aí quando eu me vejo grávida, parece que tudo mudou, né? Tudo saltou das minhas mãos. E aí o meu relacionamento com o pai dela não deu muito certo. Comecei a andar muito cedo em boates, na época era o Stop que tinha na Ceilândia, no centro da Ceilândia. E era muito inocente, eu era muito inocente. Eu fui criada para ser princesinha mesmo, sabe? A bonequinha. Então era tudo muito inocente. E um dia o pai dela me perturbou tanto, que ele queria voltar e eu não queria voltar de jeito nenhum. E eu tinha muitos amigos. Nessa época eu já estudava no Centro Educacional 2, ensino médio hoje. E já estava cursando, já terminando o ensino médio. Eu tinha parado de estudar, voltei. Então, fiz muitos amigos ali, na redondeza da Ceilândia. E quem conhece a Ceilândia sabe que na 6, que é bem perto desse colégio que eu morava, ou desse colégio que eu estudava, a 6 sempre foi uma barra pesada. E eu conhecia todos os barra pesada. Mas tudo inocentemente. Eles me protegiam, eles me viam como uma bonequinha mesmo. E nesse dia eu falei para desses amigos, eu falei assim, me dá que eu quero cheirar isso aí. Eles não deixavam nem eu ficar perto quando eles estavam, né?
usando droga. E nesse dia eu conheci a cocaína. Eu tinha 19 anos e eu conheci e achei o máximo. Sabe assim, quando você fala assim, cara, isso é muito bom. Muito bom. Eu não gostava de beber cerveja, não bebia. Eu já fumava cigarro, porque no ensino médio, nos anos 90, era o ápice quem fumava, né? Era chique, era elegante, bonito. Então eu já fumava cigarro. Nunca gostei de outras coisas, era só a cocaína mesmo. E aí ficava nisso. Durante um período da minha vida eu ficava só indo para algumas boates. Gostava muito de dançar, eu sempre fui da dança. Sempre gostei muito de dançar. Então eu ia para dançar. Aí uma vez eu tinha, outra vez não tinha, hoje eu quero, hoje eu não quero. Enfim, era esporadicamente, praticamente, né? O uso da cocaína não era tão assíduo, não. Eu comecei a namorar com um rapaz que eu olhava na boate que eu andava. Nessa época eu já andava em outra, que era London Country, que era em Taguatinga, centro de Taguatinga. E eu olhava para aquele rapaz e falei, meu Deus, o que esse rapaz faz no meio desses loucos tudinho que eu conheço, né? Só ele diferente. Já achava que era diferente. E aí comecei a namorar com ele. Quando eu conheci, era muito pior do que eu imaginava. Muito pior. Ele tinha acabado de sair da cadeia. E não sei nem se ele está assistindo. Mas, enfim. Aquilo ali, hoje eu conversei com uma pessoa, ela falou assim da filha. Eu vou fazer sempre uns parênteses, tá? Tá bom. E ela falou da filha, que a filha estava entrando assim, estava conversando com os meninos e tal. E eu falei só uma palavra para ela. Eu falei assim, o crime é atrativo. Ele é atrativo. Engana-se quem pensa assim, não, meu Deus, não. Ele é atrativo porque ele te dá poder. E quando eu soube da realidade dele, eu fiquei impressionada. E aí o namoro foi ficando mais sério. E com a morte do meu pai, nós mudamos para 10 da Ceilândia Norte. E meu irmão, ele era adolescente. E eu já tinha quase... Ainda não tinha 20 anos, não. Ainda estava nos 19. E ele adolescente. Eu tinha 19, ele 6. Ele tinha 12 anos. 13 anos. E ele começou a se envolver com pichações. E aí, nesse período, estava muito difícil a nossa vida, esse rapaz começou a me cercar mais fortemente. Quero casar, quero ter uma família com você. E amava muito a minha filha. Ela tinha 1 ano e pouquinho. Amava muito mesmo, muito. Ele falava, levava a gente para lugares e tal. E eu decidi me casar com ele. Não casei mesmo, mas fui morar com ele. Montou uma casa muito linda para mim e para minha filha, deu tudo pra gente. Tá, ficamos bem. Tive minha segunda filha, Giovana, que o sonho dele era ter uma filha, e tive a segunda filha, Giovana. Nesse período, meu irmão entrou na pinchação, e aí começou um caos total. Era meu irmão mais novo. Então, eu me sentia responsável, literalmente, pela vida dele. Minha mãe trabalhava muito. Desde que meu pai morreu, ela começou a vender roupa, ela viajava. E ela nunca parou em casa, aprendi isso com ela. Ela não parava em casa, então eu me sentia responsável pelo meu irmão. Tudo que acontecia é porque esse menino não tem pai. Aí eu brigava com as pessoas. Tomei aquilo para mim. E aí eu vi que aquilo não iria dar certo. Nesse período de tempo, foi ficando mais pesado tudo isso. E ele veio e cometeu um ato que traria consequências. Ele matou uma pessoa, adolescente. E aí virou totalmente uma guerra que generalizou. Foi uma guerra terrível nessa época. E eu enlouqueci também junto com ele, porque as pessoas falavam para mim, as pessoas que eu conheciam, que me respeitavam porque eu era casada com né, com o pai dos meus filhos, que era muito respeitado neste mundo do crime, falava para mim, olha, se seu irmão chegar aqui, nós vamos matar ele. E aí eu fiquei louca, enlouqueci mesmo. E fizeram isso, realmente, mataram ele. Não foi o poder que eu achava que eu tinha,
Não foi o poder que o pai dos meus filhos tinha que evitou. O meu irmão foi morto brutalmente, covardemente na Ceilândia. E aí tem pessoas que falam assim, você não gosta de andar na Ceilândia? Não, eu não gosto de andar na Ceilândia. Tem lugares que a gente passa que se a gente não foi curado é melhor evitar. E isso é para um contexto geral. Existem pessoas que têm problemas com drogas. Então ela não deve andar num lugar que todos estão usando drogas. Existe pessoa que tem problemas com álcool, então ela não deve andar num lugar que as pessoas estão bebendo. Existem pessoas que têm problemas ainda emocionais por mortes. E eu acho lindo que a Camila Barros, ela prega um texto em Gênesis a respeito de Arão. E aquela pregação mexeu muito comigo durante muitos anos, que eu falei com vocês várias vezes. Que ela diz assim, que no lugar onde o pai de Arão perdeu seu filho, foi onde ele habitou com tendas. E lá também ele morreu. Isso significa o quê? Que tem lugares que é só para a gente passar e nunca mais habitar. Porque senão vai nos matar também. E quando tudo isso aconteceu, eu enlouqueci de uma maneira tão terrível que eu me afundei literalmente na cocaína. Já não era mais segredo para os meus filhos. Eu já tinha o João Pedro, que é o mais novo. Quando meu irmão foi assassinado, meu filho mais novo tinha 5 meses. E eu sei que foi Deus que me deu, porque senão eu teria feito coisas muito piores. Era o que me segurava. Elas duas eram bem pequenas, mas elas sabiam que me seguravam. Me segurava era meu filho. E aí eu enlouqueci mesmo. Entrei nessa guerra e foi aquela coisa horrível. E aquele negócio, as pessoas que estavam perto de mim não conseguiam mais me ver daquela maneira, porque junto do uso excessivo da cocaína, eu usava muito clonazepam. Então, oscilava em acordada 3 dias e dormindo 3 dias. Isso acabou com a minha mente, né? Acabou completamente com a minha cabeça. Acho que é por isso, né, meninas, que eu... Então, isso acabou com tudo. Mas a dor maior era de quem estava do meu lado. Porque eu me tornei muito egoísta, porque eu só queria ser e viver aquela dor. Eu era a dor. Tanto é que as poucas amigas que eu tinha, elas não conseguiam ficar perto de mim. Eu me tranquei, só ficava eu e a minha irmã. A minha irmã mais velha do que eu, que é no caso do meio também. Só nós duas. E todo mundo que chegava perto de nós não gostava de ficar perto da gente, porque a gente só bebia, usava droga e falava em vingança. Então, todas as pessoas que se aproximavam da gente, elas automaticamente saíam. Não queriam saber disso. E isso transformou muito a vida dos meus filhos. Um dia desse, eu falei também a respeito disso. Foi no grupo da igreja e no grupo da família. Eu falei, olha, cuidado com o ambiente que vocês criam para os seus filhos. Porque o ambiente que você cria para os seus filhos pode ter consequências que não terá remédio. Não terá. Isso mexeu muito com os 3. E sequelas que, mesmo que eu peça perdão, mesmo que Jesus tenha me perdoado o Pai e eles tenham me perdoado, tenha gerado perdão entre todos nós, não vai sanar aquilo que foi provocado dentro da mente deles. E chegou um nível assim que não tinha mais como, não tinha mais para onde, não tinha como. E aí decidimos, não foi eu que decidi, decidiram por mim que nós iríamos nos mudar para Ilhéus. Nós tínhamos casas, carros, tínhamos um patrimônio muito bom mesmo. Vendemos algumas coisas e fomos para Ilhéus. Aí lá nós levamos a minha irmã também, que ela também estava nessa crise de depressão, e abrimos um restaurante na beira da praia. Como era o nome da orla? Tinha uma orla, era o quê? Eu não me lembro. Tem trechos da minha vida que eu não me lembro. Tem coisas que eles falam, eu falo, meu Deus, eu não lembro. E nós gastamos a boa parte desse patrimônio nesse restaurante. Investimos nesse restaurante. Mas foi um tiro realmente no pé. Porque sem Jesus não tem como dar certo. Não tem como dar certo. E quem tem chamado, mesmo que largue... Aí eu lembro de Jonas. A ordem de Jonas era vá para Nínive.
mas ele foi para Tarsis. E quando a gente quer desistir, o diabo sempre coloca um navio na nossa frente. Eu fui para Ilhéus. Não era mais fácil eu ter voltado para Jesus? Tinha evitado tanta coisa. Mas eu fui para Ilhéus. Lá nós perdemos muito dinheiro. Muito dinheiro. Nós fomos roubados de todas as formas. Todas as formas. Eu fui tomar conta desse restaurante quando ele já estava afundado. Até então eu não tinha participação, só era sócia do pai deles. E eu não ficava muito, eu não queria saber de nada. Todo ano, dia 23 de dezembro, eu só queria beber e usar droga e me trancar, porque era o dia do aniversário do meu irmão. Então, tudo virava, rodeava em torno disso, né? Tudo era sempre disso. E aí, quando eu vi que estava perdendo tudo, quando estava começando a faltar as coisas dentro de casa, na casa da minha irmã, que a gente conseguia, né, suprir tanto a minha casa como a casa deles. E começou a faltar, falei, eu vou ter que tomar conta. E aí foi quando o pai deles veio também, porque ele também tinha casos extraconjugais, com aquelas meninas bem bonitinhas que ficam nas esquinas. Garotas de programa, o nome. Você percebe que aquilo que eu via na infância, eu passei? E isso mexeu, sabe, foi um mix de coisas. Que aí eu descobri que ele tinha uma filha com o nome da minha filha. E isso foi piorando, foi uma coisa assim, foi uma vida terrível. E aí ele vinha para Brasília e ficava tempos, e eu cuidando de lá, e minha sobrinha foi para me ajudar, a gente levou aquele um ano nas costas. E quando nós voltamos, retornamos, eu pensei, agora vai ser bom, agora a gente vai recomeçar. Piorou, porque aí chegou o tempo. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pergunta. Tá bom. Chegou o tempo que aquele príncipe encantado, que só me traía, começou a... Eu fiquei em cárcere privado por um bom tempo. Meu Deus. Tem bom tempo. Eles falaram, por que você não sai? Por que você não vai? Minha avó não podia falar. Ele te proibiu de sair? Não era proibir. Não era. Eu tinha uma arma e ele tinha uma arma. Eu tinha outra. Depois você não tinha mais, ele proibia. Entende? Nessa época você já tinha 2 filhos já? Já tinha uns 3. Tinha uns 3. Já tinha uns 3. Então, quando eu pensei assim, não, agora nós vamos voltar para Brasília, eu vou ficar perto da minha família lá. Isso, aquilo, outro. E só quem sabia realmente o que acontecia era ela, que era mais velha, e a minha irmã, que não saía de perto de mim. A minha família não sabia do que acontecia comigo. Ele, assim, quando chegava no ápice de alguma coisa, ele falava assim, não, ela é doida, ela é louca. É coisa da cabeça dela, entende? Como eu tomava muito remédio para dormir, o fato de eu tomar remédio vai falar assim, não, ela é louca, ela está tendo alucinações. E aí eu passei um bom tempo em cárcere privado mesmo. E essa romantização hoje de... é porque ele te oprime verbalmente, emocionalmente. Quem dera se fosse só isso. Entende? Eu passei tudo que uma mulher pode passar e suportar. Mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E a gente vendo tudo. Teve época que eu não podia ver minha mãe, não podia ver meus filhos. Não podia ver meus filhos, não podia ver meus sobrinhos. Ninguém. Que os sobrinhos também era como se... Eu acho que era loucura, obsessão, é um mix de demônios Psicopatia. Também. Muita coisa, porque eu só consegui me livrar de tudo isso. Eu ouço muito isso. De falar assim, a fulana tá porque quer. Sabe, achar que a pessoa tá com outra porque quer. E não é por isso. No meu caso específico, era demônios que me aprisionava mesmo. E aí eu vou chegar nesse contexto para vocês entenderem por que era demônios. Então, nesse período que eu voltei, foi se perdendo coisas. Ele trazia mulheres de outros estados para morar perto da minha casa. Eu morava no Valparaíso. Todo mundo me conhecia. Todo mundo no Valparaíso me conhecia. Porque a nossa roda era roda de classe média alta. Era envolvida com o pessoal da cultura, com médicos, Usuários. entende? Todo mundo, a gente se juntava ali a roda alta de Valparaíso para consumir drogas. Então, todo mundo me conhecia.
E era tudo assim muito, sabe, muito escancarado. E teve tempos que ele saía, abandonava a gente, passava anos não, meses sem aparecer. E foi bem difícil, foi bem difícil. Quando eu contei para minha mãe não acreditava dessas coisas. E aí eu lembro que teve um dia que eu fugi, eu fugi do carro em movimento. Pulei do carro em movimento na BR do Recanto das Emas. Pulei, rolei e bati na porta da minha mãe. Socorro, socorro, socorro. Logo em seguida ele bateu, ela tá doida, vou levar ela para casa. E eu não vou. Mas, enfim, foi bem complicado. Foi bem difícil. Um dia desse eu estava com a minha outra filha, eu falei para ela, falei assim, sabia? Foi com você ou foi com ela? Não me lembro. Falou com ela, me contou, conversou com Que eu seria mais uma no índice de feminicídio. Eu seria mais uma. Mas Deus colocou a mão. E eles até um tempo desse tinham muita raiva. E eu sempre falando com eles, né? Vai oscilar, tá? Passado, presente. Tá. E aí eu sempre falava com eles assim, vocês têm que perdoar, porque eu perdoei. Porque não adianta a gente ser meio crente. Ou pregar só meias verdades. Nós precisamos ser totalmente. A Bíblia não diz que a gente tem que perdoar ou amar quem nos ama ou quem nos perdoou, ou quem nos fez bem. Os inimigos, né? Exatamente. E orar por eles. Nós vamos chegar nesse ponto. Eu sei que foi bem complicado essa passagem de tempo, esses 20 anos que eu fiquei afastada, quase 20 anos afastada do Senhor, foi bem terrível em todos os âmbitos de uma vida de mulher, pode ter certeza. Traumas, desesperança, tentativa de suicídio. Eu tentei me matar várias vezes. Eles ficavam desesperados, chamavam gente da rua para me socorrer. Foi bem complicado. Mas a mão do Senhor. Amém. Proposta. A mão do Senhor esteve sempre ali. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Passaram-se anos. E lá atrás, quando mataram meu irmão, eu falei assim, eu vou dar 10 anos. 2002. Vou dar 10 anos. E quando fizer 10 anos, eu vou matar quem matou ele. Passaram-se 10 anos. Aí um dia eu tô na sala da minha casa, lá morando lá no Riacho Fundo 1. Eu tava usando droga 3 dias consecutivos. Sem parar. Eu não parava. Não era coisa assim, eu vou usar hoje e amanhã à noite eu uso. Não, era sem parar. Eu tinha uma mesa bem grande de vidro, do tamanho dessa. E eu colocava assim, e colocava um prato em cima e botava um pano aqui. Esticava um monte aqui. Como eu tinha um acesso ilimitado, então a tentativa era grande de me matar. Quando eu falava assim, se eu cheirar mais uma, eu vou morrer. Aí eu fazia. Eu faltava morrer. A pessoa tem essa consciência? Tem. De que se fizer mais uma, vai. Tem sim. Uhum. Porque a gente sente que já está no limite. Começa a passar mal, assim, alguma coisa? Sim. Se você... É porque vocês não têm noção, mas tem pessoas que ficam parecendo bicho. E algumas vezes eu fiquei parecendo bicho. Porque eu via demônios. Eu sempre tive visão aberta. E quando usa-se muito, tanto audível como a visão, ela abre. Tem pessoas que usam êxtase e não voltam, né? Elas dão uma viagem e ficam por lá. Porque não voltam, porque fica aberto. E eu via demônios falavam comigo, falavam assim, fulano tá em tal lugar. Se você for lá, você pega ele agora. E eu ia e eu pegava. E era assim, um absurdo. Eu subia na casa que a gente tinha no Valparaíso, igual não sei nem o quê. Subia em segundos. Eu ficava no telhado. Eu acho que eu já tinha uns 10, 12 anos. E pra eles já tava virando normal. Quando eles me viam em cima da casa com uma arma na mão, eles falaram, minha mãe tá doida. Quando não era uma arma, ou era uma faca.
esperando alguém entrar porque eu ia matar. Eu estava só esperando. Na minha cabeça, eu falava assim, eu não vou sair para matar, mas se entrar na minha casa, eu vou matar porque eu não vou ser presa. Então, passaram-se esses 10 anos e aí eu estava lá no Riacho Fundo 1 e era de frente, quase de frente, a rua que eu morava era quase de frente para o Planeta Country. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o povo de lá conhece bastante. E quando eu terminei de cheirar, eu falei assim, eu vou lá no Planeta Country, vou comprar minha última cerveja. Porque o que eu tinha em casa de beber já tinha acabado. Eu gostava muito de beber uísque. Vou comprar minha última cerveja. Quando eu voltei, aí eu passei, em vez de passar por cima... Na passarela? Tem a passarela bem de frente. Eu passei por baixo, sem olhar. Porque o meu desejo era que alguém me matasse. Fosse atropelada, morresse ali. A mão do Senhor. Não tem como. Não tem como. Hoje a gente olhando, né? Acontece uma coisa ruim. E eu passei, comprei a cerveja, comprei 3. Eu vim bebendo uma. Quando chegou em casa, eu abri uma, bebi todinha de uma vez e a outra ficou na geladeira. E aí eu coloquei Aline Barros. Não foi Aline Barros, não. Foi Bruna Carla. Bruna Carla. Eu esqueci o nome da música. Não, eu ia falar para vocês cantar um pedacinho. Qual foi? Foi o Espírito Santo, né? Não, essa foi a seguida. Essa foi a da Fernanda Brum. Sou humano. Da Bruna Carla. Eu não lembro mais o que ela dizia. E logo em seguida eu coloquei Fernanda Brum. Espírito Santo, ore por mim. E ali eu comecei a chorar. Chorei. E eu fiz uma oração. Oh, meu Deus. Aleluia. E só foi uma oração. Eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor existe. E o Senhor é o Deus da minha mãe. Muda a minha vida. Muda a minha história. Porque eu não aguento mais. Aí eu peguei os comprimidos, coloquei dentro da cerveja e tomei. E dormi. E eu sei que Deus fez. Aleluia. Porque quando eu acordei, era como se eu nunca tivesse bebido ou usado droga na vida. Eu levantei convicta que o Senhor tinha estado ali. Amém. Aleluia. Aleluia. E foi incrível. Foi tudo tão incrível. O meu sobrinho, que hoje é meu pastor, ele se juntava com as minhas filhas antes de decidir. E falava assim, ele já tinha voltado, ele aceitou Jesus alguns meses antes, que é o pastor Eric Breno. E aí ele se juntou com minhas filhas, principalmente com o João Pedro, e começaram a fazer campanhas de oração. Ia para um monte e orava. E aí ele decidiu, antes de eu voltar, né? Antes de eu falar com Jesus. E aí ele falava assim, eu vou fazer uma campanha de libertação na sua casa. E antes dele chegar na minha casa, eu saía. Eu fugia. Eu ia para motéis para cheirar cocaína. Trancada. Ficava lá dias e noites. E o coitado atrás de mim. E ele falava, eu não vou desistir dela. Minha mãe orando a vida toda. Ele juntou com meus filhos e foi atrás. E quando eu acordei desse dia que eu decidi, que eu vi que eu não conseguia mais, eu mandei mensagem para ele, falei, eu preciso da sua ajuda. E quando eu falei para ele, ele falou assim, com certeza. E nós estávamos numa situação bem complicada, tanto nós como eles. Não tinha por que esperar. E eu comecei a fazer uma campanha de libertação mesmo. Eu era muito endemoniada, vocês não têm noção. Eu gostava de bater em homem. Era nível hard. Eram muitos, habitavam muitos. Um corpo humano consegue, né, suportar terríveis. E eu sabia.
pela minha experiência e pela por isso que é bom a gente andar com crianças nos cultos, sabe? Porque tudo que eu aprendi na infância, eu lembrei, veio à tona na minha mente. E eu falei, eu preciso me libertar. Eu fiz 7 semanas numa igreja que eu acho que ela nem existe mais, Caminho da Verdade. Pastor Wesley Araújo. Era até amigo do Eric, pastor Eric. Lá na Vicente Pires. Eu não sei como que eu ia. Eu não tinha dinheiro para nada. Nada. Mas eu fui essas 7 campanhas. No último dia, a minha família toda estava na igreja. E era coisa rara. Acho que consegui juntar toda a família na igreja. Todo mundo junto. Não era só na igreja, todo mundo junto. Eu não levantei para aceitar Jesus. Eu fui empurrada. Sabe, aquele empurrão? Eu me tremia tanto que o meu corpo fazia assim. A minha mãezinha, tadinha. A minha mãe chorou tanto. Só quem não estava era o João Pedro, que o João Pedro ele é o mais novo, meu filho mais novo. Ele ia para o monte, ele era muito engraçadinho. Ele tinha 10 anos e ele usava um terninho, uma gravatinha preta e uma blusa vermelha. E tinha uma toalhinha. E ele era pregador. Ele colocava todo mundo para cair nas vigílias. E ele orava e um dia Deus falou para ele, falou assim, sua mãe vai voltar para Jesus, porque a única coisa que eles pediam era isso, que Jesus fizesse alguma coisa na vida da mãe deles. E Deus falou para ele, falou, sua mãe vai voltar para Jesus e ela vai ser renovada com o Espírito Santo em cima do monte. E ele não estava presente quando eu me reconciliei. Mas quando eu saí do culto, para onde que eu fui? Para um monte. Eu exerci tudo que eu aprendi com as velhinhas do coque. E eu amo ser uma delas hoje. Bem diferente. É certo, mas eu amo ser uma delas. Eu praticamente todos os dias, né? Durante praticamente 6 meses, né? Todos os dias era um monte diferente. E nesse período nós vimos os demônios querendo pegar os carros. Gente, eu não sei de onde que a gente arrumava carro. A gente falava assim, vamos... Ela tinha já nessa época 15 anos, né? Ficava mais velha. Quantos anos você tinha? Sei que a gente pegava o carro do pai deles, desligado, ele estava dormindo doidão lá para dentro, a gente desligava o carro, empurrava e ela dirigia o carro. Pegava o Eric, pegava todo mundo, o carro tinha umas 10, 15 pessoas dentro desse carro. E íamos para o monte. Porque eu sabia que eu precisava me libertar. No meio de tudo isso, eu tinha muitas coisas. Porque quem mexe com droga não fica só na droga. Tem a prostituição, tem a traição, tem tudo que não presta. São tudo. É um abismo, chama outro abismo, né? Sim. E eu tinha essa condição, essa consciência, que eu precisava de libertação. Que eu precisava me libertar. Porque mesmo afastada... Fernanda, por favor. Mesmo afastada, eu sempre falava assim, quando eu voltar para Jesus, se tiver acabado, tudo bem. A gente toma outra coisa. Tranquilo. Eu tinha essa consciência. Quando eu voltar para Jesus, eu vou voltar para a Assembleia. Ainda falava assim, porque pelo que eu vejo, aí é a única que tá como a Bíblia manda e tal, que eu sempre fui muito observadora, mesmo muito tempo afastada, muito observadora. E quando eu voltei, eu tive um choque de realidade, que foi a primeira igreja que eu fui num culto, numa vigília, na verdade, na Assembleia de Deus, aquela loucura pela Assembleia de Deus, vamos, vai ser bênção, vai ser não sei o quê. E eu só tinha roupa de piriguete. Sabe, aquelas bem... Gangue era o que mais? Tinha uns nomes bem marmotas, sabe? Ciclone. Não, essas coisas feias, não. Não. Eu sempre gostei muito de moda. Inclusive, quando eu era adolescente, eu desenhava. Planet Girl. Era umas coisas assim, piriguete, tipo, alto escalão, sabe? Não era banda, não. Socorro, Jesus. Tinha umas marcas, Aeropostal, né? Umas coisas assim. Deus.
E aí eu peguei todas as minhas roupas, todas, não foi assim, de pouquinho não, peguei todas as minhas roupas. E cheguei lá para uma menina lá no Recanto da Zema, falei, pega para você. E essa menina ficou deslumbrada, né, que era tudo roupa cara, roupa boa, e dei para ela. E aí eu fiquei sem roupa para ir para a Assembleia de Deus. Aí fui no bazar, comprei um conjuntinho, é porque eu apaguei o Facebook, mas todos os cultos que tinha estavam com esse conjuntinho, era um preto. Como era o nome daquela marca? Eu esqueci. Gregory, da Gregory. Só que era bermuda. E aí eu desfiz a bermuda, fiz uma saia, ficou lindo. Era de cetim, um cetim muito bonito, um blazer assim, todo encorpado, todo bonito. Sempre fui muito enjoada com essas coisas. E todos os cultos estavam lá, eu com esse uniforme, né? Tipo, bem... Qual era o preço, né? Bem, era o que, né? E aí eu fui para essa vigília. Quando eu cheguei na vigília, eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu Deus, o que fizeram com a igreja do Senhor? Todo mundo estava praticamente do jeito que eu andava. Isso me chocou muito. Muito mesmo. Então, nós decidimos, a gente andou por um bom período em algumas igrejas. Logo, o Eric... Vou falar, Eric é meu sobrinho, tá? Mas é o pastor Eric. Ele pregava muito, ele queria pregar, ele estava na sede, ele tá bem doido mesmo. Ele quer culto todo dia. Ele até hoje ele nunca, todo dia, né, na nossa igreja, né? Nunca passou esse primeiro amor, porque agora tem culto todo dia na igreja. Tem culto todo dia? Todo dia agora. Meio-dia. É meio-dia até 1h45, 49, legal. 10 para... Pessoal que tá ali por perto, né? Uhum. Inclusive, né, gente? E ele se vocês que prega? quiserem lá. Ou tem outras pessoas Ele, também? Tá no sendo começo ele, é você. ele. Ele tá no propósito de Neemias, né? Uhum. E aí, ele ia pregar, a gente arrumava sempre um jeito de ir, chamava um, chamava outro. Meu cunhado também ia muito. Não sabia que ele era seu sobrinho, não. Pensei que era É. só amigo, né? De Sobrinho. infância. Uma benção. Herdou muito ali da minha mãe também. E aí, nesse período, nós olhamos assim tudo e falamos, não tá dando. Vamos fazer nossos cultos. Começamos a fazer cultos na garagem da casa dele, inclusive. E toda a nossa família voltou para Jesus. Eita, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda. Não ficou ninguém de fora. E aí foi assim um momento ápice para minha mãe, né? Minha mãe, ela ficou orando por todos nós. Porque não era só duas filhas. Tinha o meu irmão também, o outro irmão que a gente tinha, que também já faleceu. E morava em Tubiara e ele também dava muito trabalho. Então, foi assim um tempo que minha mãe sofreu muito, padeceu muito, porque não adianta você ser uma pastora, ser missionária, você pregar para todos e ver a sua casa sendo destruída por Satanás, né? E interessante, aqui abriu um parênteses a respeito da minha mãe, que ela não sonhava nem mais remoto que ela tinha a filha mais nova dessa maneira. Quando eu dei o meu testemunho na igreja, meu Deus, foi um choque terrível para ela. E foi aí que a gente começou, porque começou a fazer os cursos na garagem da casa do Eric, do pastor Eric, da minha irmã Cláudia. E foi crescendo, porque onde a gente morava no Val, já tinha ido para o Riacho, voltei para o Val e voltei para o Recanto, porque quebrei. Quebrei de falar, olhar para os meus filhos, ter um prato de comida e falar para eles, pode comer, porque eu estou jejuando. Não dava para eu comer. Se eu comesse, ia faltar para eles. Aí nós voltamos para o Recanto, para a igreja pagar o aluguel para a gente. Juntou um aluguelzinho do lado da igreja e ficamos ali. E aí resolvemos fazer a igreja. Porque no Recanto foi o nosso maior testemunho. Porque eram as pessoas que sabiam que era a família dos loucos. E no meio desse percurso, você se libertou do marido. Pois É é. verdade, né? É bom ter que falar. Pulou. Lá principal. no Riacho, como eu fazia campanhas de libertação pela minha vida, orava no monte, a gente ia meia-noite e voltava 3 horas da manhã. 6 horas da manhã eu estava de pé fazendo jejum. E no dia que eu consegui jejuar o dia inteiro, eu falei, agora eu estou pronta. Ele ficava endemoniado todo dia, meio-dia. O quê?
Eles falando ali. Ele ficava endemoniado todos os dias, meio-dia. Tinha um horário? Tinha. E ele era bem assim mesmo. Ele conversava eu não sei se, né? Com a feminina, com a mulher dos demônios. Ele conversava Com a muito. demônia. Com a demônia. Com a dema. Demônia. E aí, meio-dia ele ficava, que era a hora que ele acordava. Só que não era ele que acordava, ele já acordava possuído mesmo. Que a minha filha do meio, ela sentia quando ele estava chegando, quando ele chegava na ponta da rua, ela sentia em casa, de tão pesado que era. E aí ele levantou a voz e gritando, eu estava cozinhando, só levantei a minha mão. Eu te repreendo, Satanás, tu não tem mais poder na minha vida. Essas foram as palavras. Ele saiu correndo e nunca mais voltou. Sumiu. Meu Deus. Sumiu. Sumiu? Sumiu por meses. E esse sumir por meses foi quando eu olhei para o homem dono dessa casa, fui lá e falei, olha, o meu marido sumiu, eu não tenho como pagar o aluguel e eu vou voltar para minha casa. Eu tenho uma casa lá no Valparaíso e eu peço que você me perdoe. Eu não tenho como te pagar. E ele falou assim, vai em paz, tudo bem. Nós pegamos, tipo, clandestino, sabe? Aquele povo que sai correndo. Pegamos tudo. Tinha um cachorro louco lá, que eu tinha um chau-chau, que eu nunca vi cachorro pior do mundo para ter em casa. Eu já falei dele, né, para vocês. Ai, meu Deus. O cachorro pegava macumba e levava para dentro da minha casa. Meu Deus. Às vezes ele tinha uns demônios. Tinha Vários. Porque nesse período de libertação, e era o cachorro do meu filho. Quando meu filho chegava perto, ele rosnava. Eu falava, sai de perto, que tá capetado. Aí fui buscar o cachorro para levar para Valparaíso. Quando eu abri a porta do carro, o cachorro foi-se embora. Glória a Deus, estou livre de tudo, de todos. E aí foi muito interessante esse tempo, né? Ele sumiu, nós estávamos sem dinheiro. Já estávamos com a igreja funcionando. A igreja, nós filiamos com uma igreja que o pastor era o pastor da minha mãe há muitos anos. Inclusive, ele orava e visitava meu irmão quando meu irmão estava preso. Então, nós nos juntamos e abrimos uma filial no Recanto das Emas. E lá, nós ganhamos muita gente para Jesus. A igreja era grande e lotada. Porque eles não acreditavam. Falaram assim, a Carla, o Eric era produtor de festa, de funk, inclusive. Né? Então, era umas festas tenebrosas que hoje a gente olha e fala assim, meu Deus, como é que a gente tinha coragem? Era morde a sopro na época. Era muito badalada. Foi assim que o funk, aqueles funk proibidão, surgiu. E foi na época que o Aron inventou de ser MC, né? Bem marmoteiros. Era. Bem marmoteiros. E eu ficava no meio deles, né? Que aí eu ia para as festas nessa época e tudo. E então, quando aquele povo do Recanto das Emas, a Barra Pesada, falou assim, Carla, Eric, Cláudia, fulano, ciclano, tudo na igreja, peraí, deixa eu ver lá. Ia e ficava. Então, nós ganhamos muita gente para Jesus naquela época. Só que foi adoecendo, a minha mãe foi adoecendo. E aí nós decidimos fechar porque estava consumindo aquele. Porque ela já estava numa idade avançada, ela já tinha nessa época uns 74 anos, mais ou menos. Era mais ou menos isso. E estava adoecendo ela. E aí a gente decidiu fechar. E foi quando o Eric começou a fazer os cultos na casa dele, né? E abriu a igreja deles e a gente voltou para a Assembleia de Deus. E foi nesse período antes, né, de fechar a igreja, aí sim, depois que eu me separei, que eu falei que era demônios, cara, aquilo foi muito incrível. Porque existem pessoas que são presas a relacionamentos, não é emocionalmente apenas, é espiritualmente. E as pessoas têm banalizado muito o espiritual hoje em dia. Sim. Tudo hoje agora tem uma razão e um motivo que é sentimental e emocional. Você vê que hoje em dia, para um demônio manifestar numa igreja, tem que ser algo muito... Também à vontade, né? Porque ele senta e assiste culto. Porque ele está sendo chamado ali de uma depressão,
Não estou dizendo que não existe, porque eu passei por depressão. Sim. Mas o demônio, ele se instalou através da depressão que eu tinha na minha vida. E quando eu falei, levantei a minha mão e disse, você não tem mais poder sobre mim, você não tem mais poder sobre a minha vida, foi assim que eu disse. Quebrou. Quebrou. Quebrou de uma maneira tão... Meu Deus, é algo assim, só Deus mesmo. Porque o domínio que ele tinha em mim não tinha mais. E aí, quando a gente já estava bem ministerialmente, ele reaparece. Eu ouvi dizer que ele estava numa situação bem, bem difícil. Porque quando a pessoa está num abismo, ela parece que cava mais, né? Sim. Você lembra que eu falei que eu cheirava mais para ver se eu tinha condições. Então, ali eu soube que a situação dele estava muito difícil. E aí eu reuni com os meus filhos e com a minha mãe e falei, eu vou atrás dele. Mas eu não quero nada com ele, eu vou ajudar. Porque não adianta eu querer... Eu já era missionária nessa época ainda não, né? Era diaconisa ainda. Não adianta eu querer ajudar, porque eu sempre gostei de ajudar os outros. Junto coisa aqui, junto coisa ali, sai, né? Eu vejo uma mulher grávida ali e falei, tá grávida? É o quê, menino? Já vou em outra que tem um menino já. Eu falei, vou ajudar. Ela pegou o carro do primo e fomos eu, ela, o primo e a mulher do primo. A Josi e o Bruno, não foi? Só eu, você e o Bruno. Foi, pensei que a Josi estava. E aí nós fomos atrás dele. Peguei, estava numa situação terrível mesmo. Terrível. Levei para dentro da minha casa, dei guarita um tempo, restabeleceu um pouquinho, levantou um pouco a cabeça, deu uma bronca, chacoalhada. Cara, eu te conheci, não foi assim e tal. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu te trouxe para cá, mas eu e você não tem mais nada a ver. Fiz por você o que tenho certeza que você faria por mim. Eu lhe perdoo, assim, mas eu e você não existe mais. E eu quero que você arrume um lugar para você morar, porque agora você já está bem e siga a sua vida. E aí ele arrumou e tudo bem. Aí foi quando o meu príncipe apareceu. Mas calma aí, que eu acho que você pulou uma parte. Pulei, falei. Da época que você foi segurança do Aron, como você conheceu ele. Era amigo do meu sobrinho, né? Uhum. E ele morava praticamente dentro da casa da minha mãe. E aí inventou essa história de ser MC. E eles eram meio assim, né? Dados, assim, vamos dizer. Aí cantava aquelas músicas. Eu nunca gostei de funk. Feias, né? Aquelas não, músicas. as dele ainda dava para relevar, porque tinha o comando feio, né? Era meio ostentação? Era. Uma coisa feia. Não era ostentação, era uma coisa mesmo, né? Ah, tá. Aí eu achava massa. Porque não era funk de proibidão, porque eu nunca gostei de safadeza, nunca gostei dessa... Não gostava de nada... Gente, vocês não têm noção. Eu vou falar. Pode falar. Nas festas que eu ia, eu gostava de ficar com os maloqueiros, não gostava de ficar com sabe esse pipa voada que chama? Esse cara que fica cara pro alto, os bobão que fica falando, mexendo com as meninas. Esse povo aí eu nunca gostei, não. Gostava de ficar com os maloqueiros mesmo. Aí eu botava meu combo aqui no meio nos meus pés, fazia uma roda e falava assim, a primeira que derrubar vai apanhar. E apanhava. Como é que é? Nesse nível aí. Meu Deus. Eu fazia as coisas de propósito só para bater em alguém numa festa. Gostava da treta. Gostava. Tinha um amigo, um rapaz, que ele fazia festas de classe mais elevada, que era amigo da gente, né? Amigo do Eric. E aí ele fez o do Mr. Catra, uma vez, e ele falou assim pro Eric, não leva sua tia e sua prima, por favor, porque toda vez elas acabam com a festa. A Stephanie? Não sou eu a prima. Mas você ia, Stephanie? Você Ia. já era adulta já nessa época? Não, tinha... Ela adolescente. Não, tinha 16. Eu ia, mas não era a prima que fazia barraco. Não, pelo amor de Deus. Eu não queria era que ela fosse. Não, ela ficava com raiva, porque quando eu chegava, né, nos lugares, ela morria de vergonha. Morria de vergonha. Pelo amor de Deus. Principalmente, né, que eu era muito doida.
E, Deu hard, gente, vocês não estão entendendo. e aí, quando ele começava a cantar essas músicas, ele ficava, tipo, abestalhado, assim, né? De cara pro alto e tal. Aí eu ficava perto, né? Tipo, olhando para deixar ninguém chegar perto. E aí ele namorava com alguém que eu conhecia e eu falava assim, essas meninas vão chegar perto de você e tal. E aí passou. Sumiu um tempo, aí foi quando a gente voltou todo mundo para Jesus e ele sumiu. E aí perdemos o contato. E o Eric sempre orando pela vida dele, orou muito, orou, que era chato aquilo ali, a gente ia para um monte, aí ficava chorando, fulano, né? Enfim. Mas um dia deu certo. Graças a Deus. E quando o pai deles conseguiu a vida deles, ainda estava dentro da minha casa. Aí o Rodrigo chegou. E eu tinha uma promessa. E eu, além da promessa, eu tive uma visão. Deus falou, eu lembro como se fosse hoje, eu estava trabalhando no mercado. E eu cheguei do trabalho, deitei assim um pouquinho, aí fechei os olhos. Aí o Senhor falou assim comigo, vou trazer o teu passado. E me mostrou os olhos verdes. Eu contei isso para vocês, né? E me mostrou os olhos verdes. Só não falou que Meu era chato, Deus né? do céu, eu nunca imaginei que seria ele. Eu nunca pensei que seria ele. Porque todos os outros namorados, eu tive poucos namorados, mas os que eu tive, a maioria tinha olho verde. Ou olho verde ou olho azul. Mas nunca imaginei, porque ele era só amigo do meu irmão. Ele frequentava a casa da minha mãe, mas a gente bebia junto, a gente usava droga junto, ia para o mesmo lugar, mas nunca teve nenhum tipo de olhar, nem malicioso, nem nada. E aí, quando o Rodrigo chegou do nada... Não, aí ele é bonitinho, ele falando. Ele diz assim para mim, que me viu no Facebook cantando. Aí eu tinha Detalhe. Não precisa. Detalhe. A gente cantava eu, a Stephanie, o João Pedro e a Giovana. Cantava o quê? Tudo. Na igreja. Era, Tá, louvor. era a equipe Família Freitas. Família Freitas. Na época tinha família o quê? Família Wesley. Na época tinha família Wesley. Ai, meu Deus. Canta um pedacinho daquela música. Não lembro. Canta. Eu lembro. E a família tá toda aqui, ó, mandando mensagem. Tá todo mundo assistindo. Mas tem que cantar, tem que cantar. Tem, é porque eu não lembro Deixa eu como é que perguntar é. pro João, não sei. Depois da luta, você vai cantar. Depois da luta. Era muito Tá no bonito. YouTube. Não, menina, a gente ia o Eric fazia. Aí ele deixou de ser o produtor de festa para ser Produtor de igreja. produtor de vigília, E aí ia cultos. todo mundo. Pronto, ele colocava a gente. Aí se uniu com o pastor Edevaldo. Vocês conhecem, né? O pastor Edevaldo? Não. Edevaldo Barbosa? Não. Ele era também bem aqui, só que agora ele está em Acreúna. Um amigo também. E aí eles se juntaram e surgiu o projeto Atalaias. E aí, todas as vezes que tinha esse projeto Atalaias, ele colocava a gente para cantar. Agora pensa, né? Agenciando, né? Nossa! Eu me achava, né? Que cantava. Não era Stephanie. E aí, um dia eu falei, tomei assim, não foi eu não, foi o meu filho. Você Meu filho começava e a gente terminava. Meu né? filho falou para mim, falou assim, mãe, eu acho que o seu chamado não é cantar. Alguém tem que falar. Alguém teve que falar e foi ele. E aí ele disse assim, o que você acha de pregar? E eu fiquei com muita raiva, você não tem noção, uma pessoa como A minha eu. casa se levanta contra mim. É, Sempre tem isso, né? os inimigos têm dentro de casa. Eu me senti José, né? Desse jeito. Ah, Fiquei muito irada. Como você disse isso pra mim? Eu não tinha essa voz de taquara rachada, não. Isso aqui é outra história. Mas era uma vozinha até boazinha. E aí, quando a gente começou a cantar e filmar e jogar no Facebook, o Rodrigo viu. E o Rodrigo, ele se afundou mesmo do mesmo nível nas drogas. Quando ele me viu no Facebook cantando, com a minha família toda, o Eric, o Bruno, todo mundo, nas vigílias, aí ele parou, ele falou assim, para. Se Deus mudou a vida da Carla, ele vai mudar a minha. Tá vendo? Você vê Como é isso? forte. Porque ele falando, gente, eu choro, que ele fala assim, eu esperava todo mundo, menos a Carla. E eu já ouvi isso de um dos meus filhos. A Giovana, ela fala, que esperava qualquer pessoa, menos eu. E quando ele me viu, ele falou assim,
se mudou a vida dela, vai mudar a minha. Aí entrou em contato comigo no Facebook. E aí conversou comigo, eu nem lembro como é que é o nome do é o quê? MSN? Não, no Facebook não tem É o aquela chat, coisinha? né? É o chat. O Message. Isso. Entrou em contato. Aí falou de como é que ele estava e tal. Aí eu lembro como se fosse hoje. Falei assim, não, fique em paz, eu vou orar por você. Eu fiz uma oração por ele. Nunca pensei. Aí quando Deus me deu essa visão, também não pensei. Isso foi no sábado. Detalhe, líder de jovens. Você, ele, você. Nós duas. Nós duas liderando jovens.